Boa tarde, quarto ano. Estamos na nossa segunda aula de hoje. No nosso primeiro momento, falamos sobre verbos também. Fizemos o exercício da página 16, onde vocês tinham que fazer algumas atividades colocando os verbos no passado, outras vocês tinham que identificar quais eram as pessoas, né, que os verbos estavam concordando, se era a primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou plural, e também identificar que tempo esse verbo estava conjugado, se era no presente, no pretérito ou no futuro. E agora, então, nós vamos dar continuidade, né, a esse raciocínio, lembrando sobre tudo que já vimos sobre verbos, lá na página 17. E aí, galerinha, nós temos uma tirinha. E eu gostaria de pedir a alguém que lesse para mim que ainda não participou desta live. Vamos ver, a Rebeca vai abrir, então, para ti o microfone, porque essa galerinha aí já participou, tá bom? Aí depois a Rebeca, vem a Roberta e a Eloá, tá bom? Rebeca, pode abrir para mim, por favor, o microfone e leia para tia ler a tirinha, por favor. Ontem acabou a luz e agora estamos ralados. Acendemos uma vela e meu pai um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. Muito obrigada, Rebeca. Então, ó, vão prestando atenção aí nos desenhos, que é a linguagem não verbal, vão prestando atenção no que está escrito, que é a linguagem verbal. Aí eu vou pedir a Roberta para ler a letra A para mim, por favor, Roberta. A pergunta da letra A. Por que Armandinho fica desesperado quando a luz acaba? Muito bem, Roberta, muito obrigada. A Roberta agora vai fechar o microfone. E aí, galera, o que vocês vão fazer? Vocês irão prestar atenção em cada quadrinho que compõe a tirinha, que são 3 quadrinhos. A Rebeca já fez a leitura dele, da tirinha. A Roberta já leu a pergunta também. Quem já respondeu aquele momento de suspense não vai falar nada, vai segurar a resposta aí no chat. E aquela galera, sim, Eloá, você vai ler a letra B. Aí, e depois, o Bernardo do quarto C vai ler para mim a letra C. Pessoal, então, que ainda não respondeu, aquela galera que gosta de fazer na hora da aula, vai prestar bastante atenção. Pode, Céu, você lê, então, a letra D, ok? Eloá, do quarto C, o Bernardo, do quarto C, e a Estela também vão finalizar o exercício número 4. Então, olhem só, a Rebeca já fez a leitura da tirinha, a Roberta já fez a leitura da letra A, da primeira pergunta. Aí todo mundo agora vai prestar atenção naquilo que está sendo dito lá na nossa tirinha, vai prestar bastante atenção no que nós temos que responder na letra A, porque, né, de acordo com a tirinha lá, com a história da tirinha, por que o Armandinho ficou desesperado quando a luz acaba? Mamão com açúcar para responder isso. Vou dar um tempinho, enquanto isso, a galera está respondendo e a galera que já respondeu só no aguardo para confirmar se a sua resposta está correta. Ok, a letra A, porque já deu tempo de responder, hein? Porque a letra A é muito fácil, muito simples. Sinaliza para mim quem ainda não participou até o momento, tirando a Eloá, o Bernardo e a Estela, que vão ler as próximas perguntas. Eu quero outras pessoas que ainda não participaram da live de hoje. Isso quer dizer que quem já participou da primeira também vai ter que esperar um pouquinho e aguardar outro colega para poder responder para mim a letra A. Tem alguém? Tirando a Eloá, Bernardo e Estela, que vão ler as próximas perguntas. Tem alguém que ainda não participou, que gostaria de responder a letra A? E aí, se não tiver, a tia Alessandra chama alguém que já tenha participado e que quer participar novamente. Alanes, a tia está só aguardando, porque você já participou da primeira aula, e a tia está esperando para ver se aparece mais algum voluntário. Ninguém do quarto ano A, B e C para responder a letra A?
Beatriz, você está sem câmera, mas você está com o microfone, você quer responder a letra A? Porque aqui a tia só precisa do áudio de vocês. Estela, você já vai fazer você já vai ler a pergunta, por isso que a tia está pedindo para esperar um pouquinho. Pedro W, quer responder, Pedro? Ok, então. Então vamos. Alguém está falando? Então vamos lá. A Alanis me pediu, então eu pedi para ela aguardar um pouquinho. Como ninguém apareceu, a Alanis então vai abrir o microfone dela e vai responder para mim a letra A, Alane. Por que o Armandinho fica desesperado quando a luz acaba? O que você colocou, Alanis? Pode falar. Porque ele tem medo de escuro. Então vamos ver então se a resposta da nossa colega está correta. E aí agora todo mundo vai conferir aí se está ou não. Olha só, por que o Mandinho fica desesperado quando a luz acaba? Será que é porque ele tem medo? Porque a diversão, gente, depende da eletricidade. Como nós estamos na nossa live. Sem eletricidade, nós não poderíamos estar aqui. Então, ó, nós precisamos para televisão, computador, o videogame, para outras coisas da vida moderna, como, por exemplo, uma geladeira que não pode ficar fora da tomada, senão tudo que tem dentro dela estraga. Se eu for lavar uma roupa na máquina de lavar, eu preciso também da eletricidade, do micro-ondas, uma série de outros instrumentos aí que nós precisamos carregar o nosso celular. Então, aqui, ó, na verdade, ele não estava com medo, não. Olha o que ele diz. Ontem acabou a luz lá em casa e agora estamos ralados. Então, olha só. Aí ele conta, né, que eles acenderam uma vela, que ele e o pai pegaram um livro, né? Aí ele achou a noite dele mais legal da vida, porque, ó, ele ficou longe de quê? Da televisão, do computador, do videogame, que fazem parte aí do dia a dia dele, como do de vocês também. Então, vou dar um tempinho para que vocês aí corrijam a letra A. Então, a diversão depende da eletricidade, bem como a própria vida moderna. Que tipo de diversão aí? A televisão, o computador, o videogame, o celular, né? Quando descarrega, nós precisamos da energia para colocarmos aí, então, não tem problema não, Maria de Fátima. Então, prestando bastante atenção aí na resposta, corrigindo, dando certo ao lado aí. Quanto mais completa a resposta for, pessoal, melhor, certo? Então, vamos lá? Todo mundo aí, ok? Isso, também isso, João. Tá certinho. A gente depende da energia para muita coisa. Por isso que quem mora em locais que ainda não tem energia, vocês têm ideia, gente. Vamos imaginar um lugar sem energia que faz muito calor, como nós estamos passando esses dias. Aí você não pode ter um ventilador, não pode ter um ar-condicionado, ainda tem que usar a luz de velas para você conseguir enxergar alguma coisa à noite. Vocês já pararam para pensar o quanto é difícil viver assim? Muito, muito complicado. E aí, pessoal, ok a letra A? Então vamos lá. Eloá, você vai ler a pergunta para mim. O que acontece em seguida? O que acontece em seguida? Como eu acho que alguns de vocês, na letra A, colocaram uma resposta semelhante à da Alanis, como se ele tivesse medo, né, do escuro. E aí, João, segura só um pouquinho sua resposta, tá? Aí, tia, daqui a pouquinho deixa você responder. Aí, o que acontece? Nós vimos lá que a resposta da letra A não falou nenhum momento do medo dele do escuro, tá vendo? Falou que a diversão depende da eletricidade. E aí ele colocou, né? Quais seriam essas opções aí? Falamos da TV, do computador, do videogame. Eu coloquei etc. ali porque teríamos muitas coisas para colocarmos. O celular, como é que se diz? O tablet, qualquer coisa que vocês precisam da eletricidade para se divertir. E como a própria vida moderna, que ele está falando de outros elétrons também que precisam da energia.
E alguma coisa ali que colocaram, acho que foi o João que colocou sobre o privilégio da energia. Gente, parece que é uma coisa assim, nossa, tia, mas ainda tem gente que não tem? Claro, se tem lugar que nem água tem, quanto mais energia, né, pessoal? Então, olha só, deixa eu só voltar um pouquinho aqui na tirinha. Ó, nós respondemos a letra A está ligado a esse primeiro quadrinho aqui. Lembrando que a nossa tirinha tem 3 quadrinhos. A letra B, que foi a pergunta que a Eloá fez, está ligado ao segundo quadrinho. Vamos lá, então. João, pode abrir o seu microfone agora. E o que você respondeu na letra B? Se tiver mais alguém que queira responder, espera o João falar primeiro e depois sinaliza no chat para mim. João, pode abrir o microfone. O pai de Armandinho pega um livro e acende uma vela. Isso aí. Alguém quer abrir o microfone para falar? Agora alguém sinaliza. Estela, pode falar. Eles acendem uma vela e o pai do Armandinho pega um livro. Ok. Ana Lubase e depois Maria de Fátima. Ana, pode responder. O que você colocou na B? Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Ok. Maria de Fátima. O que você colocou? E pegou um livro. Ponto, né? Ok. Alanis. Peguei uma vela e acendi com meu pai e pegamos um livro. Ok. Eu acredito que Eloá que leu a pergunta, Eloá, abre o seu microfone. Eu posso falar, tia? Eu posso falar? Só um pouquinho, aguarda só um pouquinho que depois eu deixo você falar. Eloá, o que você colocou na letra B? Você leu a pergunta, o que você respondeu? Depois que você responder, a Roberta fala também. Pode falar, Eloá. Tia, eu ainda não lembro porque essa eu fiquei com um pouco de dúvida na hora de responder. Tá ok, então. Vou dar um tempinho para você responder. Roberta, o que você colocou na letra B? Eu botei assim. O pai pegou o livro, depois ele disse que foi a noite mais legal da vida dele. Ei, calma aí que você já está emendando outra coisa. O que acontece em seguida? É só o que acontece em seguida. Vamos ver então se as respostas ditas aí. Aí, Roberta, dá uma segurada aí, dá uma olhadinha aí o que você colocou na B. Exatamente o que a galera respondeu. Acende-se uma vela e o pai de Armandinho pega um livro. Só isso que é para colocar. Foi isso que aconteceu logo em seguida que eles ficaram sem energia. O pai dele foi lá e pegou uma vela, né? E também um livro. Então, ó, acenderam lá, né, uma vela na casa para não ficar tudo no escuro. E o pai de Armandinho pega um livro. Só isso que é para colocar, tá, Roberto? O que você colocou depois, aí você vai retirar, por favor. Ok? Então, ó, até agora nenhum problema. Bernardo, vamos lá para a letra C. Pode abrir seu microfone. O que você imagina que ocorre no segundo e o terceiro quadrinho? Ok, muito bem, Bernardo. Olha só, agora vocês vão ter que prestar atenção. Entre o segundo e o terceiro quadrinho, o que vocês acham? Está pedindo para vocês imaginarem aí o que aconteceu entre o segundo quadrinho e o terceiro. No segundo quadrinho, a gente já sabe que foi pego uma vela, essa vela foi acesa e o pai do Armandinho pegou um livro. Lá no terceiro quadrinho, depois vem contando, né? Ele vem contando aí o Armandinho que foi a melhor noite da vida dele. O que será, então, que ocorreu entre o segundo e o terceiro quadrinho? Quem quer responder para mim que ainda não participou? Pensa bem aí, ó, entre o segundo e o terceiro. Tia, desculpa interromper. Você pode voltar lá com a segunda, por favor? A segunda, você vai dizer que foi acesa uma vela e o pai do Armandinho pegou um livro. Exatamente o que está lá no segundo quadrinho.
Alanis, deixa eu te ver se tem mais alguém. Estela também, deixa-me ver. Vamos ver lá. Então, a Alanis lê a resposta dela, e depois a Estela, e depois a Roberta. Tia, eu levantei a mão. Então, você vai responder depois a Estela e depois a Roberta. E depois o Bernardo, que foram os 4 que levantaram a mão. Então, vamos lá, Alanis, começando. O que você colocou na C? Botei assim, tia. Armandinho e seu pai leram um livro e Armandinho acabou dormindo. Isso é o que a Alanis imagina. Eu vou por ordem alfabética. Bernardo, o que você colocou na C? Eles leram um livro que o pai pegou. Ok, então ó, nós temos aí uma outra resposta diferente da Alanis. Vamos lá. Roberta, depois a Estela. Tia, eu botei bem assim. O pai contou uma história bem divertida e depois eles brincaram bastante. Ok, vamos lá. Estela, o que você colocou? O pai leu uma história e depois Armandinho dormiu. Ok. Mais alguém quer falar? Luiz, quer falar? Pode abrir o microfone. Luiz, o quarto C, pode falar. Depois o João Paulo, depois a Maria de Fátima. Voltam e eles começam a jantar. Ok. Agora, o próximo que a tia falou que podia abrir o microfone. Obrigada, Luiz. Mais quem? Eu falei a Maria de Fátima e o João. Um dos dois, abra o microfone aí primeiro para responder. O pai de Armandinho leu o livro que tinha pegado e ele gostou. Por isso que ele falou que a noite foi a mais legal da vida dele. Ok. Depois, agora vem a Maria de Fátima, depois é a Isabela. Vamos lá? Pode continuar. Maria de Fátima, depois a Isabela. O pai de Armandinho e Armandinho passam o livro de matemática. Ok. Próximo. Quem tinha levantado a mão aqui? Acho que foi a Isabela, que a tia falou que podia abrir o microfone. Por isso, pode falar. Eles leram várias histórias muito legais e brincaram muito. Isso, muito obrigada, Isabela. Mais quem? Levanta, tem que ser um de cada vez, porque senão a tia não consegue visualizar todo mundo. Vamos lá, Ana Júlia Nascimento. Vem, abre um só, que aí a hora que terminar a tia consegue visualizar o próximo. Pode falar, Ana Júlia. Depois de ler o livro, tudo voltou ao normal. Mas aí ele falou, pai, eu gostei muito. Então eles acabaram e brincaram de boneco de neve. Boneco de neve não, de boneco de sombra. Ok. Murilo, o que você colocou? Ó, eu já coloquei aqui para vocês o que eles ficaram. Pois é, Murilo, mas são muitas pessoas, aí tem que esperar um pouquinho. A tia vai chamar, agora é sua vez. Então, ó, Armandinho passa a noite lendo com o pai. Então, é o que a gente tem para entender aí. Fala, vamos lá. Murilo. Depois a base. O pai de Armandinho lê histórias sobre o passado dele, que não tinha eletricidade, e a luz volta e eles brincam muito. Tá, ok. É o que vocês imaginam. Próximo que a tia falou que podia ler foi a Ana. Cadê a Ana Lubase para ler? Depois a Eloá. Aqui, tia. O pai de Armandinho leu um livro e depois eles brincaram muito e depois eles foram comigo. Ok. Depois, quem é o próximo foi a Eloá. Eles pegaram o livro para ler e depois Armandinho disse que foi a noite mais legal da vida dele. Ok. Lavi. Pode abrir. Posso ler? Porque Armandinho afirma que à noite a luz devia bela
foi a mais legal de sua vida. Ok. Pessoal, é uma resposta pessoal, mas tem que ser mais ou menos direcionada com o que nós estamos vendo ali na tirinha, tá? Por isso que eu deixei outras pessoas falarem. Agora, a letra D, eu gostaria que alguém lesse para mim aí. Vamos lá? Deixa eu ver. Arthur Rodrigues. O Arthur Rodrigues lê para a tia, por favor. Depois a Ana Júlia responde a letra D. Vamos lá, Arthur? Pode ler a letra D. Por que Armandinho afirma que a noite à luz de vela foi a mais legal de sua vida? Valeu, Arthur. Ana Júlia, quer responder a letra D? Que você levantou a mão logo depois do Arthur. Vamos. Porque ele descobriu várias maneiras legais de brincar sem eletricidade. Isso aí, muito bem. Mais alguém quer responder? Deixa eu te olhar no chat, mas um de cada vez, senão a tia não consegue visualizar todo mundo. Mais alguém quer responder a letra D? Alanis, então. Depois que a Alanis responder, vem a Eloá e a Roberta. Vamos lá, então. Porque em vez de Armandinho e sua família ficarem separados em lugares diferentes, eles ficaram reunidos lendo um livro esperando que a luz volte. Ok, próximo. A tia falou que podia ler. Porque viu que não só a eletricidade pode deixar ele feliz, mas como tem eletricidade, ele pode também ficar feliz junto com a família dele. Ótimo, muito bem. Próximo. Porque ele se divertiu muito com a família dele sem eletricidade. Show. Mais alguém? Quem quer responder? João Paulo, então responda, por favor, a letra D. Porque mesmo em um momento sem eletricidade, os pais deles ainda estão unidos. Isso aí. Então, pessoal, por isso que na letra D eu coloquei assim, ó, porque foi um momento diferente de todos aqueles que ele já havia vivido. Ou seja, porque tudo que ele fazia dependia da eletricidade. Ele nunca tinha tido, então, um momento. Tia, eu posso falar a minha resposta? Sim, deixa eu só concluir aqui rapidinho, Stella, e eu deixo. Então, até aquele momento, ele nunca tinha vivido essa situação, principalmente com a família dele, com o pai dele. Entendeu? Então, foi um momento muito especial, muito diferente. Pode falar, Stella. Foi um dia muito divertido, porque ele passava muito tempo na tecnologia e naquele dia ele não tinha passado. Tá, você só vai fazer um favor para mim, Stella. Você vai tirar a palavra dia e colocar a palavra noite. Tá bom? Tia, rapidinho, você pode voltar na D, por favor? Gente, na letra D, vocês vão direcionar a resposta de vocês aí, tá? Então, por que foi a noite mais legal da vida dele? Porque foi uma noite totalmente diferente da que ele estava acostumado. Então, eles tiveram ali um momento de ler um livro, ficaram todos reunidos. Então, foi um momento muito bacana na vida do Armandinho. Alguém, por favor, lê a letra E para mim? Quem gostaria de ler a letra E, por favor? Circule as formas verbais da tirinha. Isso, nós vamos lá circular, então, as formas verbais. Lembrando que as formas verbais são o quê? Verbos. Aí vocês vão olhar lá na tirinha de vocês. A tia vai colocar aqui quais são os verbos e vocês vão lá na tirinha e vão destacar esses verbos para mim, conferindo se o que vocês marcaram está correto. Então, olha lá no primeiro quadrinho de vocês diz assim: ontem acabou a luz lá em casa. E agora? Estamos ralados. Então, tem dois verbos aí no primeiro quadrinho. O acabou e o estamos. Pode passar o marca-texto, pode passar o lápis de cor, pode circular somente com lápis, de maneira que em cada quadrinho vocês identifiquem esses verbos. No segundo quadrinho diz assim: acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Temos dois verbos aí. Acendemos e pegou. E no último quadrinho,
a noite mais legal da minha vida, o verbo é foi. Então, repetindo. Primeiro quadrinho, acabou e estamos. Segundo quadrinho, acendemos e pegou. E no último quadrinho, o verbo foi. Aí marcou, dá um certo bacana lá do lado. E agora nós vamos para a letra F. Então, repetindo, pode ler, Lavínia, a letra F. Antes da Lavínia ler, vou só repetir. Primeiro quadrinho, acabou e estamos. Segundo quadrinho, acendemos e pegou. Terceiro quadrinho, foi. Pode ler, Lavínia, por favor. Os primeiros quadrinhos indicam fatos que aconteceu na noite anterior à ida de Armandinho na escola, aconteceu no mesmo dia em que Armandinho vai à escola. Mamão com açúcar, Lavínia. Qual a resposta que você marcaria sobre os dois primeiros quadrinhos? A primeira. A primeira? Quem concorda com a Lavínia vai colocá-la no chat para mim, sim ou não. Se tem alguém que discorda, vai colocar não. Quem concorda vai colocar sim, que eu estou observando aqui as respostas de cada um. A Lavínia disse que aconteceu na noite anterior à ida do Armandinho para a escola. A segunda opção aconteceu no mesmo dia. Mamão com açúcar, né, gente? Primeira alternativa. Todo mundo acertou? Show de bola. Fala, João. Pode. Tia, porque também no primeiro e no segundo quadrinho eles estavam na noite e no terceiro eles estavam no dia. Muito bem, João. Tem uma coisa aí muito bacana que o João falou, por isso que a tia falou assim, prestem atenção nos desenhos, porque nos desenhos também nós temos respostas. Alguém tinha pedido para ler ali, só que passou rapidinho, que a tia está vendo as respostas, e agora não estou lembrando. Ana Júlia Lopes, pode ler, Ana Júlia, letra G. Como é possível perceber isso? Ah, muito fácil isso, até porque o nosso colega aí, ó, já deu uma dica. Mas nós não vamos responder olhando, igual a Maria de Fátima já colocou ali uma situação. Nós não vamos falar só do cenário. Primeira coisa, o João já deu uma dica da resposta. Nos dois primeiros quadrinhos, está tudo escuro, representa a noite, e no terceiro não. E tem uma outra palavrinha aí que aparece. Nós temos o ontem e outra, os verbos estão no passado. Então, tem que colocar tudo isso. Pode, Isabela? Pode usar o fone para ler sua resposta enquanto a galera está olhando a letra G. Pode falar. Tia, eu coloquei porque no terceiro quadrinho o verbo tá no passado. E não tá, tipo... Peraí que eu me confundi aqui. Eu ia falar um negócio, mas me confundi, tia. Foi mal. O verbo tá no passado. Então não aconteceu, tipo no mesmo momento, né? Isso. Só Não que aí você aconteceu vai no mesmo fazer... momento. Só que aí você vai fazer uma coisa para a tia Alessandra. Você não vai colocar a palavra verbo no singular, não. Você vai colocar os verbos estão no passado. Porque todos estão no passado. Aí, ó, o que vocês têm que colocar na resposta? Os verbos estão no passado. O advérbio ontem, que nós já até marcamos no exercício anterior. E os cenários, como o João disse. Nós temos lá os dois primeiros quadrinhos que mostram, né, que está à noite. E o último de dia. Pode ler a resposta. Tia. Porque a Armandinho fala no terceiro quadrinho, foi a noite mais legal da minha vida. E no terceiro quadrinho tá de dia. E, além do mais, ele falou a palavra ontem. Isso aí. Aí você acrescenta, João, na sua resposta, que todos os verbos estão no passado. Tá bom? Mais alguém quer ler a sua resposta? Tia. Licença, a minha tá diferente. O que você colocou? Porque no primeiro quadrinho diz que aconteceu ontem.
Só isso? Não. Aí você tem que acrescentar então, Ana, porque não é só o advérbio ontem que indica passado, não. É o advérbio, os verbos no passado e o cenário dos quadrinhos, ok? Jonathan, você quer falar alguma coisa? Você quer ler a sua resposta? Então, pessoal, tá? Que eu quero. Pode falar, Jonathan. O que você colocou? Porque está de noite e Armandinho falando a maioria das palavras no verbo pretérito. Isso, muito bem. Isso aí, Jonathan. Ó, então, pessoal, vocês têm que falar dos verbos no passado ou no pretérito, como o Jonathan acabou de falar. Sobre os cenários, como o João mostrou, né, que tem a parte que está de noite e a parte que está de dia. E a palavra ontem, que é um advérbio. Então, tudo isso tem que aparecer na resposta de vocês. Também é muito fácil de responder a letra G. Enquanto vocês estão organizando a resposta aí, não precisa preocupar com a resposta da tia Alessandra, não. Olha a tirinha lá e formule também a sua resposta. Quem quer ler a letra H para mim, que ainda não leu nem na primeira e nem na segunda aula? Quem gostaria de fazer a leitura para mim, da letra H? Rebeca. Deixa eu ver aqui. Pode ler, Rebeca, então. Beatriz, só um minutinho, Rebeca. Beatriz, você quer ler? Que para ler você não precisa da câmera. Você quer ler? Então pode ler, Beatriz. Rebeca, deixa a Beatriz ler, que você já leu hoje. Deixa a Beatriz ler agora. Obrigada. Vamos lá, então, Beatriz. Letra H, qual é a pergunta? Qual forma verbal está no presente? Explique um pouco desse tempo verbal na história. Ah, então agora, Beatriz, você vai dizer para mim qual o verbo que você achou que está no presente e por que ele aconteceu dessa forma. Tia, aqui eu não achei. Não achou? Tem alguém que quer responder? Alguém? Posso te falar? Já tem gente sinalizando ali, ó. Fátima. Estamos, tia. Isso. Vamos ver aqui, ó. Pode, Stella? Tem gente que já respondeu lá no chat para mim, ó. A única forma verbal presente é estamos, que aparece na fala de Armandinho no primeiro quadrinho. Porque, mas por que está no presente? Porque foi exatamente na hora que a luz apagou. Então, vamos lá? Vocês sim. O verbo estamos lá no primeiro quadrinho é o único que está no presente porque foi exatamente a hora que a energia acabou. Por isso que o verbo está no presente. Então, é só colocar isso. O verbo é estamos. Ele foi usado no presente porque indica exatamente a hora em que a luz acabou. Ok? Muito fácil esses exercícios, hein? Sendo assim, nós terminamos, né, a página 17 também, com todos os exercícios feitos e corrigidos. Ok, galerinha?